Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Adobe XD. Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender novas ferramentas, novas funções para a gente dar continuidade ao nosso curso e na hora de nós desenvolvermos o nosso protótipo, a gente já ter um domínio, digamos assim, bem completo com a ferramenta Adobe XD. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na tela, eu vou criar três formas. Vou criar três elipses com tamanhos diferentes para vocês entenderem o que eu vou fazer, o que nós vamos aprender nessa aula. Então, eu vou pintar essa aqui da primeira cor, vou pintar essa aqui com uma outra cor e vou pintar essa aqui com uma outra cor. Então, eu tenho três objetos aqui, a qual eu tenho com cores diferentes, tamanhos diferentes, formatos diferentes. Então, ambos são todos diferentes. Então, por que eu fiz isso aí? Através desses três itens aí, vocês vão ter uma base, ou melhor, vocês vão ver a diferença que vai dar para cada item que nós aprendermos. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é o seguinte. Toda vez que eu clico em um objeto, eu tenho a possibilidade de selecioná-lo, alterar o seu tamanho, formato e assim por diante. A mesma coisa com esse outro e a mesma coisa com esse outro objeto aqui. Então, eu tenho todas essas possibilidades através dessas alças de redimensionamento. Mas, por exemplo, assim, ó, eu tenho esse objeto aqui, eu quero colocar ele aqui. Eu tenho esse outro objeto, eu quero colocar ele aqui. E eu tenho esse outro objeto, eu quero colocar ele aqui. Até aí, tudo tranquilo. Agora eu quero pegar esses três objetos e colocar na parte superior esquerda. Digamos assim, desta mesma ordem que eles estão, só que aqui nessa parte. Então, basicamente, eu faria o quê? Eu pegaria esse primeiro objeto, traria para cá, traria o segundo e traria o terceiro. Aí, o que iria acontecer nesse caso aqui? Ó? Pode ser que nessa troca de posição eu acabo alterando o distanciamento entre eles, alguma das propriedades a qual eu consegui ajustar ali na parte inferior direita. Vou dar um Ctrl Z para voltar para a posição que eles estavam. Então, só que assim, ó, se eu quero levar os três de uma única vez, o que eu posso fazer? Eu posso clicar no primeiro, segurar a tecla Shift pressionada, a qual ela vai me possibilitar selecionar o segundo objeto sem tirar a seleção do primeiro. Vou segurar novamente e vou clicar no terceiro objeto. Então, com esta caixa aqui, com esse retângulo envolvendo as três formas, está me dizendo que eu tenho os três objetos selecionados ao mesmo tempo. Então, eu posso vir aqui em qualquer um deles, segurar, clicar e arrastar. Só que vamos supor que eu quero arrastar eles novamente. Sem querer, eu clique fora deles aqui. Ó. Acaba saindo a seleção dos meus objetos. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui? Ó? Segurei a tecla Shift pressionado, cliquei nos três, um de cada vez. Ou eu posso segurar pressionado e girar uma caixa de retângulo, a qual vai envolver todos os objetos. No momento que eu soltar a tecla do mouse, vocês notem que os três objetos estão selecionados e a qual eu posso movimentar. Então, desta maneira aqui, eu tenho a possibilidade do quê? Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de fazer o agrupamento desses objetos. O que é o agrupar? Eu ter a possibilidade de fazer com que esses três objetos se tornem uma única forma para mim poder fazer o manuseio, a manipulação entre esses objetos. Então, aqui nesse caso aqui eu tenho os objetos independentes, a qual se eu selecionar os três, que nem nós fizemos, nós temos aqui como se fosse um único objeto ao mesmo tempo. Então, para nós fazermos o agrupamento desses objetos, eu tenho duas maneiras. Ou eu posso vir aqui clicar com o botão direito em cima de qualquer um dos três. Tem que ser em cima dele. Se eu clicar fora, eu acabo tirando a seleção. E eu posso vir aqui e clicar na opção agrupar. Ou eu posso utilizar a tecla de atalho Ctrl G. No momento que eu pressionar a tecla Ctrl G aqui no teclado, vocês notem que sumiu as caixinhas de retângulo a qual estão em volta do meu objeto. Então, a partir de agora, eu posso movimentar o meu objeto para onde eu quero. Cliquei fora, vim aqui, cliquei novamente. Só que quando eu levo a seta do mouse em cima de qualquer um, já aparece em volta um retângulo
me informando que a seleção vai ser nos 3 objetos, eu simplesmente vou lá e clico no objeto e pronto. Já fiz a seleção deles. Bom, nós vindo aqui para o lado esquerdo do mouse, nós temos a nossa parte das camadas, né? Então, tanto é que eu venho aqui na parte de baixo, eu posso visualizar aqui, ó, que a opção camadas está selecionada e a qual a tecla de atalho é Ctrl Y. Se eu pressionar Ctrl Y no teclado, ela some. Se eu pressionar Ctrl Y novamente, ela aparece. Então, a partir de agora, meus 3 objetos estão agrupados. Vocês notem aqui, ó, que nessa parte das camadas apareceu uma pastinha e a palavra grupo 1. Se eu der um Ctrl Z aqui, ó, eu vou retirar novamente essa parte do agrupamento que nós fizemos para vocês verem a diferença ali do lado. Então, o que eu tenho? Na parte do painel de camadas, eu tenho os 3 objetos aqui, ou melhor, as 3 elipses, elipse 2, elipse 3 e elipse 4. Vou clicar nas 3 novamente, vou dar o Ctrl G no teclado, pronto. Elas agruparam, então não aparece mais elipse 2, 3 e 4, que nem nós vimos agora nessa parte passada. O que nós vamos fazer agora? Assim, ó, por exemplo, se eu quiser editar essas formas, mas eu não quero desfazer o agrupamento, eu posso vir aqui, dar um clique nessa pastinha amarela, ele vai liberar aqui para mim ele vai me mostrar aqui qual é o conteúdo que tem dentro dessa pasta de agrupamento. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na elipse 3, ele está me informando que a elipse 3 está somente ela selecionada e a qual eu posso vir aqui e alterar ela. Se eu clicar fora, ele retira a seleção da elipse 3 e os objetos continuam agrupados. Mesma coisa eu posso fazer com a elipse 4. E a mesma coisa eu posso fazer com a elipse 2. Então, desta maneira, eu tenho a possibilidade de editar um objeto agrupado. E se eu quiser, por exemplo, assim, desagrupar esses objetos, eu posso clicar com o botão direito em cima deles, e aí, assim como eu usei a tecla Ctrl G para agrupar, eu posso utilizar as teclas Shift Ctrl G ou Shift Ctrl G. Então, se eu fizer aqui, ó, Ctrl Shift G, e pressionar, ó, simplesmente eles vão pegar e desagrupar esses 3 objetos. Então, a partir de agora, eles não estão mais agrupados. Ó. Então, eu simplesmente consegui desagrupar eles. Vou vir aqui, vou agrupar novamente, Ctrl G. Eu posso, por exemplo, assim, ó, renomear essa pasta. Se eu der um duplo clique nesse nome aqui, ó, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, objetos agrupados. Então, desta maneira, eu consigo manter uma organização do meu projeto e a qual esses itens aqui eles vão informar para mim que estão agrupados e eles são objetos. Tem objetos dentro desse agrupamento. Se eu clicar aqui na pasta, por exemplo, e eu der um duplo clique aqui na elipse 2, eu posso colocar o nome. Por exemplo, bola verde. A mesma coisa eu posso fazer nessa aqui. Bola azul. E a mesma coisa eu posso fazer nesse aqui. Bola vermelha. Então, a partir de agora, o que eu fiz? Eu fiz uma organização desses meus objetos. Então, eu posso pegar e simplesmente fazer a modificação. Outro detalhe, notem que no momento que eu pego e dou um duplo clique aqui, ó, eu tenho a possibilidade de editar e fazer o que eu quiser. Cliquei novamente, além dele pegar e recolher os objetos, ele deixa somente a pasta aparecendo. Bom, outra coisa que eu tenho que saber nessa parte aqui é o seguinte. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de eu ocultar qualquer um desses objetos e eu também tenho a possibilidade de fazer o quê? Eu tenho a possibilidade de bloquear qualquer um deles. Por exemplo, vamos supor que a bola azul aqui, eu quero simplesmente ocultar ela. Então, basta vocês virem aqui do lado, vocês notem que tem um olhinho ali com um traço, simbolizando que vai ser oculto. E quando eu levo a seta do mouse em cima, aparece um menuzinho dizendo o nome do comando, que é ocultar, e as teclas de atalho, é Ctrl mais vírgula.
Ctrl vírgula, mas eu geralmente eu gosto de usar desse aqui, como eu uso pouquinho, eu quase não uso a tecla de atalho. Então se eu clicar no olhinho aqui, ó, simplesmente vocês notem que sumiu a bola azul daqui. Ela continua aqui nessa parte, só que ela está oculta. Para ela aparecer novamente, basta eu clicar novamente aqui e pronto. O objeto está oculto, está visualizado novamente. Então, basicamente, ó, agora eu estou usando a tecla de atalho, Ctrl vírgula. Ctrl mais vírgula, ele faz isso aí, ele faz a ocultação ou desocultação do da minha forma. Ao lado aqui eu tenho, eu vou pegar agora o objeto vermelho, eu tenho o próximo aqui, que é o botão do cadeadinho. Se eu clicar nele, por exemplo assim, ó, se eu vir aqui eu posso alterar o tamanho do meu objeto. Mas se eu clicar aqui nesse cadeadinho, eu ativei essa parte. Então a partir de agora ele está bloqueado para qualquer tipo de edição. Então basta eu vir aqui no cadeadinho e desbloquear ele para fazer alteração. Então essa aula foi curtinha, pessoal. Vocês puderam perceber que a opção do agrupar e desagrupar não é nada complicado. Na próxima aula nós vamos aprender mais ferramentas que o Adobe XD nos oferece, certo? Um abraço a todos e até mais.